As nossas atividades da disciplina de língua portuguesa de hoje iremos realizar no livro didático, nas páginas 50 e 51. Iremos ver sobre a escrita ortográfica correta das palavras, com o uso de S e Z. Então, o aluno ele irá fazer leitura do texto a seguir, da quarta capa desse livro, que faz parte da coleção Viagens de Bia. Um texto de quarta capa é aquele texto que a gente encontra no final do livro, nas últimas páginas do livro. Esse texto ele contém um pequeno resumo, uma resenha do livro, que tem como intenção para apresentar, para que o leitor conheça um pouco sobre o autor e para chamar a atenção do leitor para ele ler o livro. Ali tem comentários de leitores, apresentação de outras publicações do autor, a fim de valorizar o livro. Então, o aluno ele irá ler a seguir o texto de quarta capa desse livro, que faz parte da coleção Viagens de Bia, que são textos que nós fizemos leituras anteriormente. O aluno irá ler o texto com atenção para responder as questões. Nós temos aqui na questão A. O texto de quarta capa e o nome da coleção do qual o livro faz parte dão uma dica do que o leitor encontrará nos outros livros da coleção. Que assuntos você imagina que são abordados nos outros livros? O aluno que lê o texto, o resumo de quarta capa apresentado ali no nosso texto anterior, que é Viagens de Bia, ele vai perceber que os outros livros trata de viagens de Bia pelos continentes que são citados no texto de quarta capa, que são os continentes de Ásia e África. Então, o aluno vai fazer observações ali no pequeno texto. E quais são as dicas que o leitor encontrará, né, que terá aí nos outros livros da coleção do autor, tá? Na nossa questão B, por que no fim desse texto há a frase boa viagem? Será que ali no final do texto a frase boa viagem sugere que será como uma viagem para o leitor ler a história de Bia, tá? Acompanhando as suas experiências e aventuras por vários lugares? É uma resposta pessoal que o aluno irá registrar. Na nossa próxima atividade C, você acha que o texto de quarta capa pode convencer o leitor a ler o livro? Você sentiu vontade de ler o livro Bia na Europa e os outros da coleção após ler esse texto? O aluno irá registrar aqui uma resposta pessoal. A apresentação da letra S, que estão em destaques no nosso diagrama, apresenta nas nossas palavras. Na questão A, o som apresentado pela letra S é o mesmo em todas as palavras? Explique sua resposta. Realizando leitura das palavras, nós temos a palavra Ásia, países, Brasil, suas e brasileiros. Será que o som da letra S em todas as palavras registradas tem som de S? Ou alguma tem o som de Z? São iguais os sons das palavras na pronúncia? Na questão B, em quais palavras a letra S representa o mesmo som que Z? Então, o aluno irá registrar aqui, ele faz a leitura das palavras. Após o aluno fazer leitura das palavras, na nossa atividade 2, vamos agora analisar algumas das palavras do texto de quarta capa. Leia-as no quadro e compare o som da letra S destacada representa nessas palavras. Então, nós temos a palavra Ásia, países, Brasil, suas e brasileiros. Observando as palavras do diagrama na nossa questão A, o som representado pela letra S é o mesmo de todas as palavras? Explique a sua resposta. No momento que o aluno fez a leitura das palavras, o som da letra S representado nas palavras é o mesmo em todas as palavras? Tá? O aluno vai registrar aqui as palavras que têm o som diferente de S.
Na questão B, em quais palavras a letra S representa o mesmo som que a letra Z, tá? O aluno irá registrar aqui. A letra S das palavras que você deu como resposta no item B aparece entre vogais ou entre vogal e consoante? Então, o aluno irá observar aqui que a letra S das palavras Ásia, países, Brasil, brasileiros aparece entre vogais ou entre consoantes, tá? Registrar quais aparece entre vogais, tá? Quais letra S aparece entre vogais nas palavras do diagrama. Na atividade 3, observe estas palavras do texto: Brasil e raízes. As letras destacadas representam som diferentes ou o mesmo som? Tá? Brasil, a ortografia de SZ na sílaba final dessas palavras, elas destacadas apresentam som diferentes ou o mesmo som? Na nossa próxima atividade, o aluno irá realizar no livro didático nas páginas 52 e 53. Fazer atividades sobre o uso correto da ortografia S e Z na escrita das palavras, tá? Leia em voz alta as palavras do quadro e preste atenção ao som que as letras S e Z representam. Então, nós temos as seguintes palavras. No final, na última sílaba, nós temos paz, capaz, mas, atrás, e nós temos a palavra casca. As letras S e Z no final da palavra e de sílaba representam o mesmo som ou representam som diferentes? Preste atenção ao som que as letras S e Z representam. Então, nós temos as seguintes palavras: paz, capaz, mas, atrás e casca. As letras S e Z em final de palavra e de sílaba representam o mesmo som ou representam sons diferentes nas palavras do nosso diagrama, tá? Na atividade 5, complete com o som de Z as palavras abaixo. Então, nós temos aqui as palavras para o aluno completar com ortografia S ou Z. De regra, para o aluno completar a escrita ortográfica correta das palavras. Quando está entre vogais, a letra S apresenta o mesmo som de Z, como em coliseu e visita. E em final de palavra e de sílaba, com letras S e Z, também apresentam o mesmo som, como estátua e fiz. O aluno irá completar as palavras, preencher a lacuna das palavras com o uso de S e de Z, com a escrita ortográfica correta. Se tiver alguma dúvida, pode pesquisar no dicionário ou perguntar para o professor. Na nossa atividade 6, se um mesmo som pode ser representado por S e por Z, o que podemos fazer para saber qual dessas letras usar? Escreva sua opinião. Então, o aluno ele deverá consultar o dicionário. Na atividade 7, observe as palavras dos quadros abaixo e as letras destacadas. Então, nós temos a palavra improviso. Improviso, nós temos aqui a terminação com a sílaba SO. Então, uma palavra derivada da palavra improviso mantém-se o S, improvisar. E análise. Análise, nós temos uma terminação com a sílaba SE. Quando a sílaba termina com S, mantém-se o S numa palavra derivada, analisar. E a palavra real? Quando não se termina em S, nós podemos derivar uma palavra com a terminação de uma sílaba com o uso da ortografia, do uso do Z. E moderno? Terminamos aqui com uma sílaba sem o uso de S. Então, uma palavra derivada da palavra moderno, usa-se o Z, modernizar. Observando as regras da atividade anterior, agora complete com S ou Z as palavras a seguir. Nós temos aviso, então, seguindo a nossa regrinha, aviso, terminação com a sílaba com o uso do S, então, avisar.
Revisão, revisar. Eterno, nós não temos a terminação com sílaba em S, então eternizar com Z. Observar as regrinhas para fazer as próximas atividades, A e B. Nessas palavras, a letra S e Z representam o mesmo som? Na questão B, o que você pode concluir sobre as terminações izar com S e izar com Z? Então, nós podemos observar que se a palavra de origem estiver com S na sílaba final, a palavra que se forma a partir dela manterá o S na última sílaba. Nós temos o exemplo ali, aviso, avisar. E se não houver S na última sílaba final da palavra de origem, então a palavra derivada dessa palavra deverá ser escrita com Z, como eterno e eternizar. Esta é a regra para a escrita ortográfica das palavras com terminação em S, com terminação de sílaba em S, ou quando não tem a terminação de sílaba em S. Tá? São essas nossas atividades de língua portuguesa de hoje. A professora vai estar à disposição no Google Meet para auxiliar os alunos na realização das atividades.